Na verdade, Guzmão, eu vou até fazer uma provocação. Qual que é o maior erro que as associações hoje de proteção veicular cometem dentro da contabilidade? Se essa associação tiver um faturamento de receita acima de 4.800, que se parecer de um auditor externo, ele também tem que ser observado e tem que ser feito. O que leva mais dinheiro sempre vai ser o setor de eventos. E eu já quero te colocar uma pergunta assim, polêmica. O que de fato é a receita de uma associação de proteção veicular? Fala comigo, jovem! E-Proteção está no ar. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a contabilidade no ramo de proteção veicular. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador master. Você já sentiu que as decisões de sua associação são lentas e imprecisas? O Grupo Inova apresenta o Inova BI, a ferramenta que transforma dados em decisões estratégicas e assertivas. Com integração direta ao SGA, indicadores desenhados especialmente para as associações de proteção veicular. O Inova BI garante análise inteligente, privacidade e segurança dos dados. Gestão inteligente ao alcance das suas mãos. Por quê? Porque informação é poder. Então o que você está esperando para implantar agora o Inova BI em sua associação? Clique no card acima e garanta 40% de desconto. Mas aproveite, porque a promoção é por tempo limitado. Vamos lá, vamos conversar com um cara gigantesco aqui no mercado também. Vou apresentar ele, tem quase um pergaminho aqui de tanta coisa que ele já fez. Ó, ele é contador, pós-graduado em gestão de negócios, contabilidade no terceiro setor, gestão fiscal e tributária, cursando controladoria, finanças e compliance pela FGV. O cara é brabo, viu? CEO da 4 Gestão Contábil e da I3 Contabilidade Digital. É tanta coisa aqui que você já viu, né? Seja muito bem-vindo, Cristiano Cerqueira. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui para poder falar da contabilidade, da importância que ela tem hoje para a gestão de uma associação de proteção veicular. Perfeito, perfeito. Agradeço demais a sua presença aqui. E eu já quero te colocar uma pergunta assim, polêmica. O que de fato é a receita de uma associação de proteção veicular? Perfeito, Guzmão. O que acontece? Quando nós pensamos numa receita, a grande maioria dos dirigentes ou das pessoas que até mesmo fazem a contabilidade dessas empresas entendem que a receita dessa empresa, né, da associação, é tudo aquilo que ela recebe na conta corrente. Sim. Mas na realidade, quando nós entendemos a cobrança que é feita da associação com seus associados, existe um detalhe, um valor ali dentro, que é a taxa administrativa. E essa taxa administrativa, esse sim é o valor que de fato compõe a receita de uma associação. Perfeito. Agora eu te falo o porquê que é importante entender isso. Existem associações hoje com uma certa quantidade de itens que, se ela ultrapassar 4.800.000 reais de receita anual, ela obrigatoriamente, em sua prestação de contas, ela precisará de um parecer de um auditor externo. Sim. E se você pega todo esse valor e coloca como receita, facilmente essas associações elas ultrapassarão em um ano, né, este valor de 4.800.000 em um ano. Então, quando nós separamos a taxa administrativa, muitas vezes não será alcançado esse valor de 4.800.000. Sim. Então essa é a grande diferença e é, sim, fundamental que seja analisado dessa forma. Perfeito. Dentro desse ponto da contabilidade ainda dentro do terceiro setor, eu gostaria que você me explicasse a diferença real de uma contabilidade do terceiro setor por uma contabilidade normal, digamos assim. Porque muita gente às vezes confunde, né? Fala assim, cara, vou trazer um contador de uma empresa, e isso gera uma deficiência muito grande, porque o terceiro setor tem variantes, né? Então, por gentileza,
por favor, me explique para o público aí o que seria essas variantes. Toda empresa de terceiro setor, elas são empresas que elas têm como essência a não obtenção de lucros. Né? São entidades sem fins lucrativos. Ok? Só que até assim, uma utopia, né? Você falar o seguinte, olha, a empresa porque ela não tem lucro, ela não pode ter resultado positivo? Sim, ela pode e deve ser uma empresa superavitária, ok? E quando nós falamos da contabilização do terceiro setor, dessas empresas do terceiro setor, ela é uma contabilização mais criteriosa. Sim. Aonde todo o seu lastro financeiro, tudo aquilo que é movimentado dentro da conta corrente, tudo aquilo que é movimentado em seu caixa, ele tem que ser justificado por um lastro contábil ou um lastro fiscal. Sim. Por quê? Porque como uma associação ela está ali gerindo a reposição de bens dos seus associados, ela tem que prestar conta. Sim. E se ela tem que prestar conta, ela tem que ter clareza das suas informações, ela tem que ficar atenta às suas demonstrações e ao seu lastro fiscal. Para quê? Para que não haja ali nenhuma dúvida do que foi feito. Então, existe uma norma específica para as entidades do terceiro setor. Isso é um ponto. E quando nós pensamos nas empresas privadas, quando nós falamos de alguns regimes de tributação, você tem alguma liberdade. E uma das características principais do terceiro setor é que o quê? Não exista distribuição de lucro aos seus dirigentes. Já as empresas privadas, que nós chamamos de empresas do segundo setor, né, que são as limitadas, os MEIs, as empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, apurou-se ali o lucro, houve sobras, né, ali, aquela distribuição de lucro, ela é permitida aos seus dirigentes, aos seus acionistas, aos seus cotistas, que é diferente das associações de proteção veicular. Perfeito. Muita gente fala sobre essa questão de caixa, que a associação não pode ter caixa, é uma pergunta muito recorrente entre o meio de associações. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o que é essa questão do caixa, se é permitido ou não, como que é um fluxo de caixa, como que funciona essa questão do caixa para a associação. A demonstração de fluxo de caixa ela é obrigatória para a associação. Então, perfeito, ela precisa de ser atentada e ser observada e ser praticada. Porque hoje muitas associações não se preocupam com essa questão da demonstração de fluxo de caixa e até mesmo ter um fluxo de caixa bem elaborado. Uhum. Né? Eu não entendo que há problema de uma empresa ter sobra, uma associação ter sobra no seu caixa. Mas veja bem, esse dinheiro ele é proveniente do quê? Ok? Então, quando nós pensamos o seguinte, eu vou gerar um caixa, né, uma conta que ele é uma conta de rateio, então isso é um ponto de interrogação. Posso ou não posso? Devo ou não devo? Porque se como nós entendemos que as associações ela faz parte de um princípio, que é o princípio do mutualismo, e que ali o rateio ele é uma obrigação entre as associações. Sim. Então, de onde provém o caixa? Então, por exemplo, imagina, hoje eu tenho lá, vamos falar um número hipotético, 1.000 itens protegidos pela associação. Sim. Então, ali eu vou ter uma taxa administrativa, hipoteticamente, de R$ 35,00 por veículo. Então, eu vou estar gerando um fluxo de caixa, né, um capital ali de todos os meses de R$ 35 mil. Perfeito? Mas os meus custos todos, eles chegam a 20 mil. 20 mil. Eu vou pegar esses 15 mil e
eu não posso guardá-los por uma eventualidade, né? Ou até mesmo, quero melhorar minha sede, eu preciso de comprar novos equipamentos, eu preciso de ter agora um carro para poder ter uma agilidade no atendimento de um associado. Isso não é permitido? Por quê? Perfeito. Eu não É um medo desnecessário, né? Eu entendo que sim. Perfeito. Okay. Eu queria que você me falasse um pouquinho qual que é o maior erro que as associações hoje de proteção veicular cometem dentro da contabilidade. Olha, eu quero até falar um ponto muito interessante. Quando nós pensamos na contabilidade, a contabilidade não é nenhum assunto delicioso, né? Sim, é complexo, né? Virar e falar assim, hoje eu vim cá falar de contabilidade. Se você tiver 10 pessoas, eu acho que 7 levantam e vão embora. Sim. Mas só que se nós começarmos a imaginar que a contabilidade ela é uma ferramenta estratégica para o sucesso de qualquer negócio, os nossos olhos começam a ser atentos a isso. Sim. E se nós começarmos a entender que eu, cristiano, me posiciono hoje estrategicamente dentro dessas associações e falo o seguinte, veja bem, vamos sair da questão da conformidade, da questão legal, que isso daqui é regra de compliance, é regra que nós temos que de fato fazer, isso qualquer contador faz, e vamos começar a imaginar em transformar a sua operação financeira em uma operação digital, com sistemas integrados, sistemas financeiros integrados à contabilidade e que, voltando ao assunto do fluxo de caixa, por exemplo, a gente consiga pensar, na verdade nem a pensar, né? Sim. Que nós consigamos implementar um fluxo de caixa e você entender, olha, como que são os meus compromissos de hoje a 12 meses, de hoje a médio e a longo prazo. Uma previsibilidade, né? Isso. O que eu preciso de trabalhar, o que eu hoje vou fazer para que a minha carteira se torne mais estável, eu quero fazer com que a associação cresça, quais são as ações que eu vou ter, quais são as regras que eu vou colocar aqui daqui por diante, porque hoje eu tenho visualizado aquilo que o meu negócio vai gerar. Sim. O que o negócio, a associação vai gerar. Porque o que muitas vezes acontece, que você vê uma associação, está ali trabalhando redondinha, bonitinha, pagando os seus eventos com regularidade, com curto, né, espaço de tempo. Sim, correta dentro do associativismo. E de repente ela começa, se eu pagava um carro com 35, 40 dias, eu começo a pagar com 60, 70, porque muitas vezes ela não estuda seu fluxo de caixa, não estuda mercado. Vou te dar um outro dado interessante. Há um ano atrás, mais ou menos, eu fui numa grande associação. Sim. Lá em Goiânia. Eu sentado lá com o gestor financeiro, ele falou o seguinte, olha, tem 7 anos que eu faço a gestão daqui, né, dessa associação, e nós nos atentamos aos índices de eventos da associação. Agora, Cristiano, tem um dado interessante, que todo mês de março é o mês mais complicado para nós, historicamente. E todos os meses os índices se repetem, com variação mínima. E nisso nós conseguimos fazer uma previsão de caixa. Mas eu sei que no mês de março é sempre o mês mais crítico para nós. Isso é o quê? Dados, sim, informações. E é importantíssima essa previsibilidade, né? E estrategicamente, o que você faz? Sabe tomar decisões. Sim. E mantém a saúde financeira da associação. Entendeu? Sim, é perfeito isso que você está falando, porque a maioria negligencia esse tipo de coisa. E esses dados são fundamentais. Eu acho que a associação precisava ver um pouquinho com bons olhos a contabilidade, porque a contabilidade realmente é o olho da associação, é onde ela consegue ver o maior gargalo dela. E aí eu queria falar sobre prestações de conta. Quando que tem que ser quanto tempo tem que ser a prestação de conta da associação e com que frequência tem que ser isso? A prestação de contas, ela
está definida geralmente, né, Sim. dentro do estatuto da entidade, ok? Mas habitualmente são feitas entregas ali até no final do primeiro trimestre do exercício seguinte. Sim. Só para nós entendermos o exercício seguinte, nós estamos em 2024, nós encerramos as informações contábeis até dia 31 de dezembro de 2023, fazemos essa entrega, as entregas, registramos essas informações dentro das respectivas obrigações acessórias e ali nós entregamos para a diretoria para que juntamente com os conselheiros fiscais, ok, seja feito um parecer e apreciada a diretoria a aprovação de contas. E lembrando que se essa associação tiver um faturamento de receita acima de 4.800, que esse parecer de um auditor externo, ele também tem que ser observado e tem que ser feito. E a frequência tem que ser o quê? Mês? Anual. Anual. É a parte que é obrigatória, anual, para que tenha esse fluxo de caixa perfeito, né? É isso aí. Essas demonstrações, elas têm que ser, essa prestação de contas, juntamente com as demonstrações contábeis do exercício anterior, elas são feitas habitualmente ali no primeiro trimestre do ano seguinte. Perfeito, Cristiano. E qual os indicadores que os gestores de associação não podem deixar de olhar e que podem prejudicar muito se ele for negligente com isso? Acho que um dos principais indicadores, ele tem que entender dentro da sua carteira aquilo que ele está pagando de evento. Sim. Aquilo que ele está precisando de ratear. Então, isso é um dos principais indicadores. Outro indicador que eu acho fundamental, que é a taxa de inadimplência. O porquê que está acontecendo a inadimplência, se a adesão desse associado ela foi bem feita, se não foi bem feita, quais são os critérios, né? Porque se o critério ele foi mal feito, a possibilidade de ter inadimplência é muito alta. Sim. Então, e outra coisa, e o tempo de vida do associado dentro da associação. Porque isso também gera muito problema, né? Que isso também traz um impacto no fluxo de caixa. Porque quando nós falamos ali o tempo de vida, né, eu hoje gosto de calcular, porque se hoje eu tenho um ticket médio e se hoje eu tenho uma certa quantidade de associados, eu tenho que entender que ele vai girar quantas vezes dentro da associação num período. Sim. Então, essa receita recorrente, que é uma receita previsível, qual que é o tempo hoje que eu tenho de vida dessa receita dentro da associação? Show. É possível a associação meio que planejar a entrada e a saída de valores dentro de uma associação, essa previsibilidade financeira mensal? Sim, claro. Quando nós falamos de fluxo de caixa, a gente já pensa nisso. Né? Então, quando essa transformação digital das empresas, né, das associações, eu falo muito hoje que nós somos carentes de um software financeiro eficiente dentro do mercado de associações. Eu não sei se alguém já te falou isso, mas, por exemplo, hoje a gente consegue trabalhar com software para poder trazer essas informações. Então, eu vejo que isso é uma carência e uma necessidade hoje para a associação. Quando que a contabilidade ela precisa de criar um sinal de alerta ali para que comece a associação, tem ali a previsão de que vai dar problema? Quando que a contabilidade consegue visualizar isso? Você falou de Power BI no início do podcast. Hoje, uma boa estruturação financeira, e quando a gente entende todo o cenário econômico e todo o cenário financeiro dessa associação, a gente consegue trazer indicadores, e esses indicadores, dentro de uma análise financeira, você pode até dizer o seguinte: olha, se o rumo não for alterado,
em X tempo, você vai ter um problema no seu fluxo de caixa. Você vai estar com um rombo aí de X reais e isso... O sistema é muito importante, né, para a questão da contabilidade ter ali os olhos mais precisos, né? E essa questão do sistema dentro da proteção veicular também tem muito a ver com quem que está gerindo esse sistema e alimentando esse sistema, né? E a forma que está sendo alimentada. Sim. Na verdade, Guzmão, eu vou até fazer uma provocação. Na verdade, hoje, o que é necessário é uma consciência. Sim. Uma consciência que isso é importante. Hoje eu tenho visto gestores de associação querendo acertar e falar o seguinte: eu preciso de enxergar o negócio porque eu quero manter isso daqui de pé. Perfeito. Me ajuda. E hoje nós temos ajudado associações através de gestão, além do... Porque é aquela questão seguinte, olha, vamos sair da questão apenas da conformidade e vamos pensar na questão de controladoria, de planejamento, de falar o seguinte: eu preciso, eu quero e me ajuda. Entendeu? Perfeito. Então, nós estamos conseguindo transformar vidas hoje em empresas deficitárias, se tornando empresas de sucesso através de planejamento, de gestão financeira. E ali você consegue até colocar dashboards, Power BI, de forma que eles entendam a todo momento o seu negócio. Um dos indicadores interessantes, sim, quando a gente coloca um Power BI integrado com o sistema financeiro, você consegue até ver o seu índice de inadimplência, prazo médio de pagamento. Isso é crucial. E o prazo médio de recebimento. O seu prazo médio de pagamento, ele sempre tem que ser maior do que o seu prazo médio de recebimento. Isso é coisa simples para você entender no seu dia a dia. Sim. E que ajuda praticamente a associação a ficar saudável, né? É isso aí. Dentro dessa perspectiva, Cristiano, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância da emissão da nota fiscal. Muitos gestores negligenciam algumas notas fiscais e geram muitos problemas para as contabilidades. Queria que você me falasse qual que é a importância de fato de ter essa emissão de nota fiscal. Quando nós falamos dessa gestão financeira, sim, quando nós pensamos nessa gestão financeira, que você nada mais... falando assim grosseiramente, você está gerindo um fundo financeiro de reposição de bens de associados que confiam em você. Ok? Correto. Só que esse dinheiro, ele é meu? Ele é do gestor? Não. Aquele valor, aquele dinheiro, eles são daqueles associados. Sim, as pessoas do grupo de pessoas ali. As pessoas estão confiando que num determinado momento, num acionamento de uma assistência 24 horas, no acionamento de um benefício, de várias situações, ele vai ser reposto bem. Então, eu estou ali depositando o meu dinheiro para que um dia, talvez, eu precise de sacar esse dinheiro de volta. Perfeito. Então, o dinheiro é meu, né? Entre aspas. Neste momento, quando você fala o seguinte, olha, aqui eu reparei veículo de associado 1, associado 5 e associado 30, eu preciso de prestar contas disso. Então, todo lastro financeiro ele tem uma origem. Olha, esse dinheiro saiu daqui através de uma conciliação, foi feita a conciliação bancária, foi a reposição de bens do fulano de tal, do associado tal, do evento tal, boletim de ocorrência tal, e ali você amarrou toda a sua situação diante de uma possível fiscalização. Sim. Se ela acontecer, se alguém não precisa nem ser uma fiscalização de ministério, pode ser até mesmo uma solicitação de prestação de conta de um associado. Sim. E que pode acontecer em qualquer instituição, né? Isso é fato, pode acontecer em qualquer instituição. Justamente. Hoje, Cristiano, o maior gargalo aí da associação na questão contábil é o setor de eventos? O que leva mais dinheiro sempre vai ser o setor de eventos. Você me perguntou do índice, né? Sim. Veja bem, quanto custa o evento dentro da associação? E quando a gente começa a pensar em dados estratégicos, você imagina o seguinte: a associação X%
vamos imaginar, 70% é de evento. Está consumindo 70%. Perfeito. Que é um número altíssimo, né? Pronto. Aí você imagina, dentro de estudos de mercado, dentro de prática, você consulta algumas pessoas que já trabalham com isso, fala o seguinte, olha, um exemplo, tá? Eu não tenho esses números exatos. Sim. Mas a média de mercado é 60. Aí você começa a pensar o seguinte, se eu tenho os dados para análise, aí você começa a imaginar o seguinte, por que eu estou pagando 10% a mais? É uma pergunta. De onde está saindo esse valor, Mas né? se eu não tenho a informação, se eu não pego o dado e transformo em informação, Eu passo batido. eu posso achar que eu estou pagando, eu só sei que eu não tenho fluxo de caixa, que maluquice é essa? E o outro tem, porque ele faz gestão. Perfeito. Então, são dados que eles são essenciais, porque se a maior, como se diz, a torneira mais aberta do caixa de uma associação é o evento, é ali que eu tenho que me atentar. Aí você começa a pensar, estou comprando mal? Estou repondo peça errada? Estou regulando mal? Estou contratando oficina errada? Ou, de repente, eu estou admitindo veículos de reposição cara, de manutenção cara? Então, aí você tem um leque de um universo de informações, Sim. e isso é fundamental. Perfeito. Dentro dessa perspectiva de gestão que você falou aí, qual que é a importância da gestora, né? Porque muito fala-se em gestora hoje no mercado, e se de fato a associação ela precisa de gestora ou ela pode gerir ela mesma? Eu vejo o seguinte, talvez as pequenas associações, elas precisarão de ter essa visão mais bem feita, né? Perfeito. Ou seja, uma visão mais ampla. O meu grande medo, igual eu penso, com relação ao que já aconteceu no passado. Sim. Eu sei que são situações diferentes, o mercado vem amadurecendo muito, mas as grandes associações, elas precisarão de gestora? Não. Agora, as pequenas pode ser que sim, mas vai dar certo? Quem são as gestoras capazes hoje de gerir essas outras associações? E qual a maturidade que hoje essas pequenas associações terão em compor essa gestora, entregar as informações, fazer com que a aplicação da regulamentação seja de fato cumprida? Qual que é a maturidade dessas pessoas e quais são a informação e a formação que essas pessoas têm? Perfeito. Queria te fazer uma pergunta que é muito interessante para a gente sobre essa questão do rateio. Como a contabilidade ela pode ajudar e auxiliar a associação nessa questão do rateio, que é tão importante e o que faz realmente a associação ser diferente das seguradoras? Na verdade, o rateio, por ele ser o princípio do mutualismo, Perfeito. e nós entendemos que o rateio ele faz parte de uma cota, Sim. ou seja, o veículo de maior reparo ele tem que pagar mais. Hoje, quando nós trazemos o rateio e mostramos para a associação a forma que está sendo feita, a gente ajuda eles a praticar da maneira correta, juntamente com o seu jurídico, juntamente com o trabalho de atuário, para que haja ali a forma ideal para que esse rateio seja praticado. Sim. O rateio dentro dessa previsão, ele precisa ser mensal ou ele pode ser trimestral, por exemplo? A contabilidade consegue entender dessa forma? Sim. Hoje eu não entendo que o rateio ele é trimestral. Sim. Eu entendo que o rateio, quando a gente pensa do prazo de reposição do bem, que geralmente ele é maior do que o prazo de uma seguradora, porque você imagina, a seguradora ela está ali, uma empresa do segundo setor, Sim. que ela está ali para oferecer os lucros. Perfeito. E está tudo bem, ok? E o rateio, ele é a junção dos eventos, né? Furto, roubo,
assistência 24 horas, Sim. batida e assim vai. Você pega ali e vai dividir isso as cotas correspondentes aos seus associados, recebe o rateio e faz a devolução do bem. Teoricamente, assim tem que funcionar. Perfeito. Ok? Sim. E pra gente finalizar aqui, eu queria te perguntar, existe alguma pergunta que eu não te fiz, mas que você gostaria de pontuar e que é importante dentro da contabilidade? Na verdade, não é nenhuma pergunta. Na verdade, eu queria hoje me posicionar e dizer o seguinte, que a contabilidade ela é estrategicamente fundamental para o negócio associação. Sim. E que nós sejamos vistos de uma forma que a gente saia daquela questão. Porque eu te falo uma coisa, eu viro para você e falo o seguinte, contabilidade. Aí você vai lá e abre na sua cabeça assim aquela gaveta, você imagina um escritório com um camarada maluco, louco das ideias. Tem que ser mesmo, né? Entendeu? Com aquela máquina de fazer cálculo, jogando fita para fora, estressado e uma pilha de papel. E nessa transformação de hoje, do mundo de hoje, na velocidade que nós precisamos de imprimir, dentro ali de informações, de dados, de tomada de decisões, faça com que o seu financeiro se torne um financeiro digital, zero papel, praticidade e velocidade de informação. E nós conseguimos ajudar qualquer associação a entender esse processo. Sim. Pessoas, processos. A importância da tecnologia, né, dentro da contabilidade. Uma coisa outro dado interessante, recentemente, uma associação com 15 mil itens, 3 pessoas no financeiro. Se você tiver processos analógicos e processos morosos, você vai precisar de quantas pessoas no financeiro? No mínimo 10. Lá tem 3. E funcionando redondo. Sim, a tecnologia ela funciona e funciona de verdade, né? Ela veio para ajudar, né? Não para reprimir, né? Simples assim. Perfeito. Cristiano, eu quero agradecer sua presença, mas antes de tudo eu quero que você olhe para a câmera aqui e fale do seu projeto, de tudo que você faz, porque agora é a hora de você falar, fazer seu merchan aí. Bom, na verdade, hoje eu tenho buscado muito trazer igual eu falei, uma consciência para os gestores de associação de proteção veicular e trazer também um projeto que chama PV Pro, onde nós estamos com vários profissionais de áreas distintas, de marketing, de desenvolvimento de pessoas, de gestão contábil, financeira, jurídico, para que a gente consiga ter bate-papos, para que nós consigamos fazer com que esse setor esteja cada dia mais forte. Hoje nós estamos com uma contabilidade digital que chama I3 Contabilidade Digital, e a I3 ela já vem com toda essa pegada, com toda essa personalidade para fazer que a associação esteja cada dia mais forte e que esse setor esteja cada dia mais consistente. E lembrando, sempre um ajudando o outro. Quer deixar sua rede social? Quer colocar aí para o pessoal já seguir você? Vamos falar de duas então. Vou falar da minha pessoal, que é o Cristiano Cerqueira Contador, e também a PV Pro, @PV Pro. Perfeito. Cristiano, muito obrigado pela presença. Acho que é importantíssimo a gente falar sobre um assunto que é tão relevante e tão complexo, né? Mas, mais uma vez, eu quero te agradecer a presença e ficamos por aqui. Então não deixe de seguir, compartilhar, porque esse conteúdo é conteúdo importantíssimo para o setor. Ficamos por aqui. Muito obrigado, Cristiano. Um abraço. E não esqueça, 40% de desconto no Power BI. Tamo junto. Um abraço.